Você já se perguntou quantos filhos Adão e Eva realmente tiveram? Quando pensamos nos descendentes do primeiro casal da humanidade, lembramos de Caim e Abel. Mas e as filhas de Adão e Eva? Quem eram elas e qual foi o seu destino? Prepare-se, porque essa história é muito mais fascinante do que você imagina. A verdade é que a Bíblia menciona que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas, mas poucos detalhes sobre eles são revelados. No entanto, antigos textos apócrifos e tradições judaicas podem nos ajudar a reconstruir essa história esquecida. O que aconteceu com essas mulheres misteriosas? Qual foi o impacto delas na humanidade? Essas perguntas nos levam a um mistério, pouco explorado, mas repleto de surpresas. Antes de continuarmos, aproveite este momento para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você não perde nenhum dos nossos conteúdos repletos de curiosidades e descobertas surpreendentes sobre a Bíblia e a história antiga. Agora vamos mergulhar nesse enigma. A história da humanidade começa com Adão e Eva, mas será que conhecemos todos os detalhes sobre seus descendentes? A Bíblia nos oferece algumas pistas, mencionando Caim, Abel e Sete como seus filhos mais conhecidos. No entanto, há um silêncio intrigante sobre as filhas e outros descendentes do primeiro casal. Esse silêncio é preenchido por textos antigos, que, embora não tenham sido incluídos na Bíblia oficial, trazem informações fascinantes sobre o passado esquecido da humanidade. Um desses textos é o livro dos Jubileus, um documento misterioso que revela detalhes surpreendentes sobre a linhagem de Adão e Eva. Mas o que esse livro nos conta? E por que ele não foi incluído no cânon bíblico? O livro dos Jubileus é um dos textos apócrifos mais intrigantes da antiguidade. Escrito por volta do século II a.C., ele reconta a história do Gênesis e do Êxodo de uma forma diferente da que conhecemos. Esse livro divide a história do mundo em períodos de 49 anos, chamados de Jubileus, e afirma que um anjo revelou esses detalhes a Moisés no Monte Sinai. Entre os pontos mais curiosos desse texto está a menção a filhas de Adão e Eva, algo que a Bíblia canônica menciona apenas de forma breve e sem detalhes. Segundo o livro dos Jubileus, Adão e Eva tiveram muitas filhas, além de seus filhos mais conhecidos. Um dos nomes que aparece nesse relato é Auã, mencionada como esposa de Caim, e Azura, que teria se casado com Sete. Isso levanta uma questão importante. Com quem os primeiros filhos de Adão e Eva se casaram? Esse é um dos mistérios mais debatidos entre estudiosos. E o livro dos Jubileus tenta fornecer uma resposta, ainda que fora do cânon oficial. Se esse livro traz tantos detalhes interessantes, por que ele não foi incluído na Bíblia que conhecemos hoje? A resposta está no processo de formação do cânon bíblico. Durante os primeiros séculos do cristianismo e do judaísmo, diversos textos eram considerados sagrados por diferentes grupos. No entanto, nem todos foram aceitos oficialmente. O livro dos Jubileus era respeitado em certas comunidades judaicas e entre os cristãos etíopes, que ainda o consideram parte de sua Bíblia. Porém, os estudiosos judeus e cristãos primitivos acabaram excluindo-o do cânon oficial, provavelmente por suas interpretações detalhadas e seu estilo apocalíptico, que se distanciavam dos textos aceitos. Além disso, o livro dos Jubileus reforça a ideia de que os patriarcas seguiram leis e tradições antes mesmo da entrega dos 10 mandamentos, o que poderia entrar em conflito com outras passagens da Bíblia. Isso pode ter sido um dos fatores que levaram sua exclusão do cânon. Embora não esteja na Bíblia oficial, o livro dos Jubileus nos oferece uma nova perspectiva sobre os primeiros descendentes da humanidade.
Ele nos faz refletir sobre como antigas tradições tentaram preencher as lacunas da narrativa bíblica e nos convida a explorar mais profundamente o que sabemos e o que ainda podemos descobrir sobre os primórdios da história humana. A Bíblia nos conta que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Em Gênesis 5:4-5 está escrito que Adão viveu 930 anos e após o nascimento de Sete, continuou a gerar descendentes. No entanto, enquanto Caim, Abel e Sete são mencionados pelo nome, as filhas permanecem sem identidade. Mas por quê? Quem eram essas mulheres e qual foi seu papel na história da humanidade? Para entender esse mistério, precisamos considerar o contexto histórico da redação do Gênesis. Na cultura antiga, as genealogias priorizavam os homens, pois eram eles que ocupavam as posições de liderança na sociedade patriarcal. No entanto, isso não significa que as mulheres não desempenharam papéis fundamentais. Pelo contrário, elas foram essenciais para a continuidade da humanidade e para a formação das primeiras sociedades. Embora a Bíblia não mencione diretamente as filhas de Adão e Eva, sabemos que elas existiram. Afinal, a humanidade não poderia ter se multiplicado sem a presença feminina. Mesmo que seus nomes tenham sido apagados, sua importância é evidente. Já discutimos anteriormente como essas uniões foram essenciais para a expansão da humanidade. E os textos apócrifos reforçam essa ideia. O livro dos Jubileus, por exemplo, menciona Awan como esposa de Caim e Azura como esposa de Sete. Embora esses nomes não apareçam na Bíblia oficial, eles indicam que havia uma tradição oral que tentava preencher as lacunas da narrativa bíblica. Além disso, o historiador judeu Flávio Joséfo escreveu no século I d.C. que Adão e Eva tiveram mais de 30 filhos e 30 filhas. Se isso for verdade, significa que a primeira família da humanidade era muito maior do que imaginamos. Mesmo que seus nomes tenham sido esquecidos nas Escrituras, as filhas de Adão e Eva foram essenciais para o início da civilização. Elas garantiram que a linhagem humana continuasse e, possivelmente, tiveram papéis fundamentais na organização das primeiras sociedades, na transmissão de conhecimento e na estruturação das primeiras famílias. O fato de seus nomes terem sido omitidos pode indicar que sua influência foi minimizada na tradição escrita, mas sem elas, a humanidade simplesmente não existiria. Se essas mulheres foram tão importantes, por que suas histórias foram esquecidas? Talvez porque a narrativa bíblica estivesse focada na linhagem messiânica, ou porque, ao longo dos séculos, seus feitos foram apagados da memória coletiva. O que sabemos é que, sem elas, a humanidade não teria se multiplicado, e a história poderia ter tomado um rumo completamente diferente. E agora, queremos saber sua opinião. Será que um dia encontraremos mais registros sobre essas mulheres misteriosas? Será que há mais segredos escondidos nos textos antigos? A história de Caim e Abel é uma das mais conhecidas da Bíblia. Caim, o primogênito de Adão e Eva, cometeu o primeiro homicídio da humanidade ao assassinar seu irmão Abel. Como punição, Deus o amaldiçoou e o condenou a vagar pelo mundo, temendo por sua própria vida. Mas um detalhe muitas vezes ignorado é com quem Caim se casou após seu exílio. Se ele e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, de onde veio sua esposa? De acordo com antigas tradições judaicas e o livro dos Jubileus, a resposta para essa pergunta está em Awan, a primeira filha de Adão e Eva. Segundo essas fontes, Awan teria sido a esposa de Caim e a mãe de seu filho Enoque, que daria nome a uma das primeiras cidades mencionadas na Bíblia. Mas quem foi essa mulher e qual foi seu papel na construção da humanidade? Na Bíblia, a esposa de Caim não é mencionada pelo nome.
o que levou estudiosos e religiosos a debaterem sua identidade ao longo dos séculos. O Livro dos Jubileus, um texto apócrifo do século II a.C., afirma que Awan foi a primeira filha de Adão e Eva e que, seguindo a necessidade de perpetuar a humanidade, teria se casado com seu próprio irmão Caim. Essa prática, embora impensável nos dias de hoje, era vista como necessária nos primórdios da criação, quando toda a raça humana se originava de um único casal. Ao lado de Caim, Awan teria sido mãe de Enoque, que mais tarde se tornou um dos personagens mais importantes da linhagem de Caim. Seu nome ficou eternizado em uma cidade construída por seu pai, um refúgio após ser amaldiçoado por Deus. Mas seria Awan apenas uma figura esquecida ou uma das primeiras líderes femininas da humanidade? Após ser condenado por Deus, Caim partiu para a terra de Nod, a leste do Éden. Lá, ele fundou uma cidade e a nomeou em homenagem ao seu filho, Enoque. Esse detalhe é extremamente significativo, pois sugere que os descendentes de Caim não eram apenas nômades errantes, mas sim pioneiros na criação das primeiras civilizações humanas. Se Awan foi realmente sua esposa, isso significa que ela fez parte desse processo de urbanização e estruturação social. Pode ter sido uma das primeiras mulheres a influenciar a cultura, a organização familiar e a transmissão de conhecimento. Ela pode ter sido, de fato, a primeira matriarca da humanidade, uma mulher cujo nome foi esquecido nas Escrituras, mas que teve um impacto duradouro na história humana. A ausência de Awan na Bíblia pode ter várias explicações. O Gênesis foi escrito em uma época em que as genealogias masculinas eram priorizadas, deixando as mulheres em segundo plano. Além disso, como Caim foi amaldiçoado por Deus, seus descendentes podem ter sido vistos com desprezo pelas gerações posteriores. Talvez por isso, Awan tenha sido deliberadamente omitida dos registros oficiais. No entanto, as tradições judaicas e textos apócrifos mantiveram sua memória viva, nos dando pistas sobre o papel fundamental que ela pode ter desempenhado na formação da sociedade. Se Awan foi realmente a esposa de Caim e mãe de Enoque, ela ajudou a moldar os primeiros passos da civilização. Seu filho deu nome a uma cidade, e seus descendentes foram os primeiros a desenvolver a metalurgia, a música e outras formas de arte e tecnologia. Isso sugere que, longe de serem apenas errantes amaldiçoados, os filhos de Caim desempenharam um papel fundamental no progresso humano. E agora eu te pergunto, será que Awan foi uma das mulheres mais importantes da história, mas teve sua memória apagada? O que mais podemos descobrir sobre esses personagens esquecidos? Se a história de Caim e Abel é amplamente conhecida, a de Sete permanece envolta em mistério. Segundo Gênesis 4:25, após a morte de Abel, Eva deu à luz um novo filho e disse que Deus a havia concedido outro descendente em substituição, Abel, que fora morto por Caim. O nome Sete significa compensação ou substituição, pois ele foi escolhido para dar continuidade à linhagem sagrada da humanidade. Mas para que essa linhagem pudesse se perpetuar, Sete precisaria de uma esposa. Quem teria sido essa mulher? De acordo com tradições judaicas e textos apócrifos, Sete teria se casado com sua irmã Azura, outra filha de Adão e Eva. Embora seu nome não apareça na Bíblia canônica, algumas fontes, como o Livro dos Jubileus, apontam que Azura desempenhou um papel fundamental na preservação da descendência que mais tarde daria origem a Noé e futuramente a Abraão, Davi e Jesus Cristo. Enquanto a linhagem de Caim foi marcada pelo afastamento de Deus e pelo desenvolvimento de cidades, metalurgia e artes, a de Sete seguiu um caminho diferente.
Gênesis 4:26 nos dá um detalhe essencial ao afirmar que foi através da linhagem de Sete que a humanidade começou a invocar o nome do Senhor. Isso sugere que, ao contrário dos descendentes de Caim, que focaram no avanço material, os descendentes de Sete se destacaram pela espiritualidade e pelo relacionamento com Deus. Azura, como esposa de Sete e mãe de Enos, teria sido peça-chave na transmissão dos ensinamentos de Adão e Eva para as gerações futuras. Foi sua linhagem que manteve a fé e a aliança com o Criador, garantindo que a conexão espiritual da humanidade com Deus não se perdesse com o tempo. A tradição oral e alguns textos apócrifos indicam que ela pode ter desempenhado um papel semelhante ao das grandes matriarcas bíblicas, como Sara, Rebeca e Raquel, ainda que seu nome tenha sido esquecido pelas genealogias oficiais. A ausência do nome de Azura na Bíblia pode estar relacionada à tradição da época, em que as genealogias davam prioridade aos nomes masculinos. No entanto, o fato de seu nome ter sido preservado em algumas tradições antigas sugere que sua importância era reconhecida por certas comunidades. Embora Azura não tenha sido mencionada na Bíblia, sem sua presença, a linhagem de Sete poderia ter desaparecido e a história da humanidade teria sido completamente diferente. A genealogia apresentada em Gênesis 5 detalha os descendentes de Sete até chegar a Noé, o único justo encontrado na terra antes do dilúvio. Isso reforça a ideia de que a linhagem de Sete foi preservada com um propósito divino. Sem Azura, essa linhagem não teria se formado, e o destino da humanidade poderia ter seguido um caminho desconhecido. A importância de Azura não está apenas no fato de ela ter sido esposa de Sete, mas no impacto que sua descendência teve sobre o mundo. A linhagem que começou com ela se tornou o alicerce da fé monoteísta e deu origem aos grandes patriarcas da Bíblia: Noé, Abraão, Isaque, Jacó e até mesmo Jesus Cristo nasceram dessa linhagem, um legado que se iniciou através da união de Sete e Azura e que moldou a história da humanidade. A Bíblia nos conta que Adão viveu 930 anos, conforme Gênesis 5:5. Eva, sua esposa, provavelmente teve uma longevidade semelhante, já que foi criada com o mesmo vigor e perfeição inicial do primeiro homem. Agora, pare por um momento e pense: quantos filhos um casal poderia ter em quase um milênio de vida? Em tempos modernos, há registros de mulheres que tiveram mais de 60 filhos ao longo da vida. A russa Feodor Vassiliev, por exemplo, que viveu no século XVIII, deu à luz 69 filhos ao longo de vários anos. Se isso foi possível em um período de vida comum, quantos filhos Eva poderia ter tido vivendo por séculos? A Bíblia menciona explicitamente 3 filhos de Adão e Eva: Caim, Abel e Sete. Mas isso não significa que foram os únicos. Em Gênesis 5:4, lemos que, além de Sete, Adão teve outros filhos e filhas. O texto não especifica quantos, mas sabemos que a humanidade se multiplicou rapidamente após a criação. Se considerarmos que Eva poderia ter gerado filhos regularmente ao longo de séculos, e levando em conta uma taxa de fertilidade alta, alguns estudiosos especulam que o número de descendentes diretos de Adão e Eva poderia ter ultrapassado os milhares. Isso explicaria como a Terra rapidamente se encheu de pessoas nos primeiros capítulos de Gênesis. Se a humanidade cresceu tão rapidamente, como se organizavam as primeiras comunidades? Será que havia hierarquias entre esses primeiros descendentes? Como era a convivência entre tantos irmãos e irmãs? Em um mundo onde todos pertenciam à mesma linhagem, é possível que tenham surgido estruturas sociais primitivas, baseadas em liderança familiar e na transmissão oral do conhecimento. Nos tempos modernos, o casamento entre irmãos é proibido
e considerado biologicamente arriscado devido ao acúmulo de mutações genéticas. Mas nos primeiros séculos da humanidade, o DNA humano ainda não havia sofrido as degradações causadas pelo tempo, tornando essa prática viável sem riscos imediatos à saúde dos descendentes. Além disso, a ordem de Deus para a humanidade era clara: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Para cumprir essa missão, os primeiros humanos precisavam gerar muitas gerações rapidamente, o que explicaria um crescimento populacional acelerado nos primeiros séculos da história. Se Adão e Eva realmente tiveram centenas de filhos, isso significa que as primeiras cidades mencionadas na Bíblia foram fundadas por seus próprios descendentes. Quando lemos que Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, isso sugere que já existia uma população considerável para habitá-la. De onde vieram essas pessoas? A única explicação plausível é que a família de Adão e Eva cresceu rapidamente e se espalhou, formando núcleos familiares que deram origem às primeiras comunidades. Os descendentes de Sete levaram consigo a tradição espiritual, enquanto os descendentes de Caim se destacaram no desenvolvimento da cultura, artes e tecnologia. Esse contraste pode ter começado com a própria criação de diferentes tribos ou famílias descendentes de Adão e Eva, cada uma se espalhando por diferentes regiões e contribuindo para a construção das primeiras civilizações. Se Eva foi a primeira mãe da humanidade e viveu por séculos, ela pode ter sido a mulher que deu origem ao maior número de descendentes na história da Terra. Imagine milhares de pessoas, todas descendendo diretamente dela, espalhando-se e criando sociedades que eventualmente dariam origem às grandes nações do mundo. Isso nos leva a uma reflexão. Quantas histórias foram perdidas ao longo dos séculos? Será que algumas das mulheres mencionadas nas tradições antigas, como Awan e Azura, eram apenas duas de centenas de filhas esquecidas pela história? A Bíblia nos dá pistas sobre o crescimento da humanidade nos primeiros tempos. Em Gênesis 6:1, lemos que, com a multiplicação dos homens sobre a terra, nasceram-lhes filhas. Esse versículo, aparentemente simples, nos revela um fato fundamental. As mulheres foram essenciais para a expansão da raça humana. Se considerarmos que Adão e Eva viveram por séculos e tiveram muitos filhos e filhas, conforme Gênesis 5:4 nos diz, então, as descendentes femininas do primeiro casal tiveram um papel muito maior do que normalmente imaginamos. Essas mulheres foram muito mais do que mães. Elas moldaram as primeiras sociedades, passaram conhecimentos e estabeleceram os fundamentos da civilização. Ao longo da Bíblia, percebemos que as genealogias enfatizam principalmente os homens. No entanto, a presença das mulheres foi crucial para que essas genealogias existissem. Sem elas, não haveria descendência e a raça humana não teria se multiplicado. Embora os nomes das filhas de Adão e Eva não sejam mencionados na Bíblia oficial, podemos imaginar que elas tiveram um papel fundamental na organização das primeiras famílias. Se os filhos homens construíram cidades, desenvolveram a agricultura e aperfeiçoaram ferramentas, as filhas ajudaram a estruturar essas sociedades, transmitindo conhecimento, criando laços familiares e estabelecendo tradições culturais e espirituais. Outro detalhe intrigante é que no contexto de Gênesis 6:1, essas mulheres foram descritas como belas, o que indica que sua influência foi notável. Sua beleza e presença atraíram os chamados filhos de Deus, que as tomaram por esposas, dando origem aos misteriosos Nefilins, um tema que gera intensos debates entre estudiosos da Bíblia. Se considerarmos que os filhos e filhas de
Adão se espalharam e deram origem a diferentes linhagens. Poderíamos estar olhando para as raízes de diversas nações que surgiram no mundo antigo. Muitas culturas antigas têm relatos semelhantes ao Gênesis, que falam sobre os primeiros humanos, seus descendentes e o crescimento da humanidade. Isso nos leva a uma reflexão importante. Será que as tradições sobre deusas e matriarcas das primeiras civilizações são, na verdade, vestígios das filhas de Adão e Eva? Se essas mulheres desempenharam um papel essencial no início da humanidade, faz sentido que suas histórias tenham sido preservadas, ainda que de maneira fragmentada, em diferentes culturas ao longo dos séculos. As filhas de Adão e Eva foram esquecidas pelos relatos bíblicos mais conhecidos, mas seu impacto na história humana é inegável. Elas foram mães de gerações inteiras, ajudaram a estruturar sociedades e possivelmente deram origem a figuras femininas veneradas em diversas culturas antigas. A ideia de que todos os seres humanos descendem de uma única mulher pode parecer um conceito puramente religioso, mas, surpreendentemente, a ciência também aponta nessa direção. Estudos genéticos indicam que toda a humanidade moderna compartilha um ancestral materno comum, conhecido como Eva mitocondrial. Mas o que essa descoberta realmente significa? Poderia a ciência estar revelando algo que a tradição bíblica já afirmava há milênios? Os cientistas estudam a ancestralidade humana por meio do DNA mitocondrial, que é transmitido exclusivamente de mãe para filho. Diferente do DNA nuclear, que é uma combinação dos genes do pai e da mãe, o DNA mitocondrial passa apenas pela linhagem materna e sofre mutações de maneira extremamente lenta ao longo das gerações. Ao rastrear essas mutações, os pesquisadores identificaram que todos os seres humanos modernos compartilham um ancestral materno comum que viveu entre 100 mil e 200 mil anos atrás. Essa mulher não foi a única da sua época, mas foi a única cuja linhagem materna sobreviveu até hoje. Se a ciência confirma que toda a humanidade descende de uma única mulher, isso significa que, independentemente de etnia, cultura ou localização geográfica, todos compartilhamos uma origem comum. Essa descoberta reforça uma ideia que a Bíblia já sugeria: a unidade da humanidade em sua essência. A migração humana ao longo dos milênios espalhou essa herança genética por diversas regiões do planeta. Pequenos grupos partiram para diferentes partes do mundo, carregando consigo essa linhagem. Essa dispersão explica a diversidade dos povos e também mostra como, apesar das diferenças externas, todos têm uma conexão ancestral. A relação entre ciência e religião frequentemente é apresentada como um conflito, mas essa descoberta genética demonstra que, em alguns casos, os avanços científicos podem acabar confirmando tradições e narrativas antigas. A Eva mitocondrial não precisa ser necessariamente a mesma Eva descrita na Bíblia, em termos cronológicos ou históricos, mas o conceito de uma única mãe ancestral está profundamente alinhado com a visão bíblica da origem humana. Talvez nunca saibamos todos os detalhes sobre essa mulher ancestral, mas sua importância está gravada na própria existência da humanidade. Se todos compartilhamos um mesmo ponto de origem, isso significa que, no fundo, somos todos parte de uma mesma história. Essa compreensão pode mudar a maneira como enxergamos o passado e até mesmo a forma como nos relacionamos uns com os outros. Se a ciência está apenas redescobrindo uma verdade que já estava na Bíblia há milhares de anos, o que mais ainda pode ser revelado? E você já conhecia essa conexão entre genética e tradição bíblica? Até que ponto ciência e fé podem caminhar juntas?
Ao lermos a Bíblia, percebemos que há um padrão nas genealogias. Os nomes dos homens são amplamente mencionados, enquanto as mulheres são, na maioria das vezes, ignoradas. Isso não significa que elas não existiram ou que seu papel foi menos importante. Pelo contrário, sem elas, a humanidade simplesmente não teria continuado. No caso de Adão e Eva, sabemos que eles tiveram muitos filhos e filhas, mas os únicos nomes registrados são de Caim, Abel e Sete. Isso nos leva a uma pergunta essencial. Por que as filhas de Adão e Eva foram deixadas de fora das Escrituras? Para entender esse mistério, precisamos considerar a cultura da época. O livro de Gênesis foi escrito em um período em que as sociedades eram patriarcais, ou seja, os homens ocupavam as principais posições de liderança e poder. Como resultado, as genealogias bíblicas enfatizavam os descendentes masculinos, pois eram eles que davam continuidade às linhagens e herdavam terras e títulos. No entanto, isso não significa que as mulheres não tiveram influência. Elas foram essenciais para a formação das primeiras sociedades, ajudando na transmissão da cultura, dos costumes e da fé. Se olharmos para outras passagens da Bíblia, veremos que quando as mulheres desempenharam papéis extremamente relevantes, seus nomes foram registrados. Algumas delas, como Sara, Rebeca, Raquel, Débora, Ruth e Maria, foram mencionadas porque suas histórias tiveram impacto direto na linhagem messiânica ou na história de Israel. Mas as filhas de Adão e Eva, por não se destacarem individualmente nesse contexto, acabaram sendo esquecidas nos registros bíblicos. Talvez nunca saibamos os nomes das filhas de Adão e Eva, mas sua importância está gravada na própria existência da humanidade. Para que a raça humana crescesse e se multiplicasse, era necessário que as mulheres tivessem filhos e garantissem a transmissão da herança cultural e espiritual. Podemos imaginar que as primeiras mulheres tiveram um papel crucial na educação dos filhos, na manutenção das tradições e até no desenvolvimento de habilidades essenciais para a sobrevivência, como a agricultura, a criação de animais e a preservação do conhecimento oral. Além disso, os primeiros casamentos foram necessariamente entre irmãos e primos, pois não havia outras famílias no mundo. Isso significa que cada uma dessas mulheres teve um impacto gigantesco na formação dos primeiros povos da Terra. Se hoje podemos estudar as origens da humanidade, isso se deve, em grande parte, às mulheres que ajudaram a povoar o mundo. As filhas de Adão e Eva podem ter sido as primeiras matriarcas da história, responsáveis por estabelecer os pilares da sociedade e da cultura. Embora a Bíblia não tenha registrado seus nomes, seu impacto é inegável. Sem elas, não haveria continuidade da humanidade, não haveria grandes civilizações e, consequentemente, não estaríamos aqui hoje. A história das filhas de Adão e Eva pode ser pouco conhecida, mas como vimos, seu impacto na humanidade foi gigantesco. Sem elas, a humanidade não teria se multiplicado e as primeiras civilizações talvez nunca tivessem surgido. Embora seus nomes tenham sido esquecidos nas Escrituras, sua importância é inquestionável. E agora, queremos saber sua opinião. Você já conhecia esses detalhes? Será que existem outras histórias ocultas na Bíblia esperando para serem descobertas? Deixe seu comentário e participe dessa discussão, pois sua visão pode enriquecer ainda mais esse debate. Quantas histórias como essa ainda estão escondidas nas Escrituras? Se você quer descobrir mais sobre os mistérios da Bíblia e da história da humanidade, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ative as notificações. Temos muito mais para explorar juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos fascinantes sobre os enigmas do passado. Agora,
Escolha um dos vídeos sugeridos na tela e continue essa jornada de descobertas. Nos vemos no próximo.